Você já percebeu como a dor tem uma forma estranha de reorganizar o mundo dentro de nós? Não é apenas o que acontece do lado de fora, é o que desaba silenciosamente por dentro. Às vezes, a vida parte você de um jeito tão inesperado que até o espelho parece revelar alguém que você não reconhece mais. Você já sentiu isso? Aquela sensação de caminhar por dentro de ruínas emocionais, memórias espalhadas como pedras quebradas, planos que ficaram soterrados, esperanças que um dia brilharam e hoje parecem apenas brasas quase apagadas. É como atravessar um deserto que você nunca escolheu entrar. E o mais curioso é que ninguém vê. Por fora, você continua funcionando, respondendo, existindo. Mas por dentro há uma tempestade inteira escondida atrás de um sorriso cansado. Há noites em que o silêncio pesa mais que o próprio corpo. Há dias em que você acorda tentando juntar os pedaços de algo que não sabe mais se pode ser reconstruído. E mesmo assim, algo dentro de você insiste. Um sopro. Um restante de fé tão pequeno que às vezes você duvida se ainda está lá. Mas ele está. Ele resiste, ele respira. Você já percebeu como no fundo da dor existe um chamado quase invisível? Não é uma voz que grita, é um eco suave. Uma luz rasteira, tímida, atravessando as rachaduras do coração. Como se Jesus esperasse exatamente no lugar onde você acredita que acabou. Como se ele colocasse a mão sobre as cinzas que você carrega e dissesse: eu posso recomeçar daqui. Não depois da dor, mas a partir dela, não ignorando o que aconteceu, mas transformando o que sobrou. Há algo no jeito de Jesus lidar com os quebrados que sempre nos escapa. Uma ternura firme, uma esperança que não força, mas também não desiste. Ele não apressa você, não exige que você esteja pronto, não manda levantar quando a alma ainda está rastejando. Ele apenas fica, ele apenas toca. Ele apenas sussurra: eu faço novas todas as coisas. E é nesse instante, silencioso, escondido, quase imperceptível, que o recomeço começa a brotar como uma semente no escuro. Talvez você não veja ainda. Talvez só sinta uma pequena mudança no ar, um leve alívio, um descanso que parece chegar devagar. Mas é assim mesmo. É assim que ele trabalha. Onde você vê restos, ele vê terreno fértil. Onde você vê fim, ele vê renascimento. Onde você vê dor, ele enxerga um capítulo que pode transformar sua história inteira. Porque com Jesus, nada termina no ponto que você acredita. Nada morre sem possibilidade de vida. Nada é irreversível quando ele toca. Às vezes, o recomeço não começa quando tudo melhora. Começa quando você, finalmente, percebe que ele nunca se afastou. Há momentos na vida em que a dor não chega como uma visita passageira, mas como uma moradora silenciosa que se instala nos cantos mais profundos da alma. Você acorda, respira, tenta seguir, mas algo dentro permanece estilhaçado. É como caminhar por uma terra que antes era fértil e agora parece queimada pelo sol. Nada cresce, nada responde, nada faz sentido. E você começa a se perguntar quando exatamente o coração perdeu a força de se levantar. Não é um dia específico, não é um acontecimento isolado. É um acúmulo de pequenas quedas, pequenas frustrações, pequenas perdas que juntas criam uma tempestade invisível. Uma tempestade que ninguém vê, mas que você sente em cada respiração. E nesse território devastado, uma pergunta surge quase como um sussurro de desespero. Será que ainda existe algo de mim aqui dentro? Porque a verdade é que a dor não apenas machuca, ela altera. Ela redesenha paisagens internas, derruba muros, apaga cores, silencia músicas. E quando a dor se prolonga, você começa a acreditar que recomeçar é privilégio dos fortes, dos inteiros, dos que ainda têm brilho nos olhos.
Você olha para si mesmo e enxerga rachaduras demais, cansaço demais, cicatrizes demais, e pensa: como posso recomeçar carregando tudo isso? Mas é exatamente aí que a história começa a mudar. Porque Jesus nunca esperou que você chegasse diante dele inteiro. Ele não exige perfeição, estabilidade ou firmeza. Ele se aproxima justamente quando você está no ponto em que acredita que nada mais pode ser reconstruído. Ele pisa com suavidade sobre o chão quebrado da sua alma, como quem conhece cada fissura, cada lembrança, cada fragmento perdido. Ele sabe onde dói, sabe o que partiu, sabe o que você esconde até de si mesmo, e ainda assim, ele fica, ele permanece, ele não se assusta com as ruínas. Há um detalhe nos evangelhos que sempre passa despercebido. Jesus nunca começou uma grande transformação a partir de um lugar de força humana. Ele sempre escolheu os fracos, os cansados, os rejeitados, os que estavam no limite. Pedro estava frustrado, esgotado e vazio quando Jesus o chamou. A mulher samaritana estava quebrada, ferida por histórias que nunca contaria a ninguém. O endemoniado gadareno carregava tormentos que o isolavam da vida. Zaqueu tentava esconder um coração deformado pela culpa. E em todos eles, Jesus não começou pelo exterior. Ele começou pelo ponto exato da dor. Isso revela algo profundo. A dor não é o fim, é o lugar do encontro. É o espaço onde ele se aproxima, onde ele toca, onde ele restaura, porque é ali que a alma finalmente para de lutar sozinha. É ali que o orgulho cai, que a autossuficiência se desfaz, que as camadas endurecidas se rompem. A dor expõe, mas também abre. Ela revela o que você não gostaria de ver, mas também cria espaço para aquilo que Jesus sempre quis plantar. E talvez você não perceba, mas há algo no seu próprio sofrimento que já começou a se movimentar. A dor que antes só te esmagava, agora começou a te despertar. Há um incômodo diferente, não o que machuca, mas o que chama. É como um vento leve entrando por uma janela que você nem lembrava que existia. É uma esperança pequena, quase tímida, que insiste em não morrer. E é nesse sopro, tão discreto quanto a respiração de madrugada, que Jesus coloca os primeiros tijolos de um recomeço. Ele não começa mudando o que está ao redor. Ele começa mudando o que está dentro. Ele começa reorganizando seu olhar, aquecendo seus sentimentos, acalmando tempestades antigas. Ele começa iluminando os cantos onde você guardou medos que já achava permanentes. Ele começa devolvendo cor ao que estava cinza, porque Deus não reconstrói paredes antes de reacender a luz. Ele não restaura o que é visto antes de curar o que ninguém vê. E é por isso que este primeiro passo é tão importante. Não é sobre fazer algo, mas sobre permitir que ele entre no lugar que você sempre evitou. O recomeço não nasce do esforço, nasce da entrega, não nasce da força, nasce da fraqueza reconhecida, não nasce da pressa, nasce do momento em que você finalmente permite que Jesus toque o herdói. E no instante em que ele toca, algo muda. Não tudo, não de uma vez, mas o suficiente para que a alma lembre que ainda é viva. Há fases da vida em que o coração simplesmente perde o rumo. Não importa o quanto você tente se orientar, tudo parece borrado, distante, sem direção. A mente volta para o passado buscando respostas, enquanto o futuro parece uma porta trancada. E nesse espaço suspenso entre o que doeu e o que ainda não veio, surge um tipo de cansaço que não é físico, é existencial. É um cansaço que mora no peito, no pensamento, nos ossos da alma. Um cansaço que te faz querer parar no meio do caminho e dizer: eu não sei mais para onde ir. É exatamente aí que muitos acreditam que a fé enfraquece. Mas é curioso, é exatamente aí que a fé começa a aparecer de verdade. Porque quando tudo está claro, quando as rotas estão definidas, quando você tem controle sobre a própria história, você ainda não está de fato entregando nada.
Mas quando o terreno escurece, quando o chão parece movediço, quando você não sabe qual será o próximo passo, é ali que Jesus faz o impossível. Ele entra pela escuridão como alguém que já conhece o caminho. E ele não entra chamando sua atenção com luzes fortes ou com promessas fáceis. Ele entra do mesmo jeito que caminhou ao encontro dos discípulos no meio da tempestade, com passos firmes, silenciosos, carregando uma paz que confronta o medo sem precisar gritar. A verdade é que Jesus sempre aparece quando o coração se perde. A questão é que nem sempre você o reconhece de imediato. Assim como os discípulos confundiram sua presença com um fantasma, às vezes você confunde o toque dele com coincidência, o cuidado dele com sorte, a voz dele com seus próprios pensamentos. Porque quando a dor bagunça tudo, a percepção também se embaralha. Mas mesmo assim, ele chega, ele vem, ele permanece. E há uma imagem profundamente poderosa nos evangelhos. Jesus caminhando na direção de pessoas que não conseguem caminhar na direção dele. Isso não é apenas um detalhe da narrativa, é um retrato eterno da forma como ele age. Quando você perde o rumo, ele não espera você se encontrar. Ele te encontra. Quando você não sabe como voltar, ele vai ao seu encontro. Quando você não tem mais forças para chamar, ele se aproxima mesmo no silêncio. E ele não apenas aparece. Ele reorganiza o ambiente interno onde você vive. Sua presença desloca o medo. Sua voz desarma o desespero. Sua paz silencia os gritos internos que você tenta esconder. Ele toca na região da alma onde o desânimo parecia definitivo. E ali, no ponto exato da confusão, ele acende uma direção, uma intuição, um sinal, um descanso. Como quem diz, você não está andando sozinho. Às vezes, esse encontro acontece de forma repentina, como uma luz que invade o quarto escuro de uma vez. Mas, na maioria das vezes, ele age como o nascer do sol. Lentamente, silenciosamente, quase imperceptível no início. Primeiro você só percebe que a escuridão não é mais tão densa. Depois, uma pequena clareira no peito começa a se abrir. Então, uma lembrança de que você já atravessou coisas difíceis antes. Depois, um pensamento suave dizendo, respira, eu estou aqui. E quando você menos espera, já está se movendo de novo. Não com pressa, não com desespero, mas com um passo novo, mais leve, mais consciente, mais conectado a ele. Só que há um detalhe crucial sobre esses recomeços. Jesus não aponta o caminho de fora para dentro. Ele aponta de dentro para fora. O rumo não volta quando a situação muda. O rumo volta quando o coração é tocado. A clareza não nasce quando tudo melhora. A clareza nasce quando ele realinha o olhar. E é por isso que tantos recomeços falham, porque tentamos começar pelas circunstâncias, quando Jesus sempre começa pelo interior. Ele coloca ordem no que estava caótico. Ele acalma tempestades que ninguém sabia que existiam. Ele cura feridas que você já tinha aceitado como permanentes. Ele devolve sensibilidade onde a dor havia criado dureza. Ele devolve fé onde a frustração tinha roubado a esperança. Ele devolve direção onde a alma estava perdida no nevoeiro. E então, sem perceber, você começa a caminhar. Não porque tudo está claro, mas porque ele está perto. E quando Jesus está perto, até a escuridão tem um contorno diferente. Até o vento mais frio perde parte da ameaça. Até o deserto parece menos infinito, porque o rumo não é mais um lugar, é uma presença. O recomeço começa quando você entende isso. Não é sobre saber para onde vai, é sobre saber quem está caminhando com você. Há um tipo de cansaço que não se resolve com uma boa noite de sono. Um tipo de exaustão que se acumula nas camadas mais profundas da alma, como poeira que se deposita lentamente até cobrir tudo.
É o cansaço de quem tentou ser forte por muito tempo, de quem segurou peso demais no silêncio, de quem não queria preocupar ninguém, então escondeu a dor atrás de sorrisos automáticos e frases prontas. É o cansaço de quem já chorou mais do que deveria, mais do que contou, mais do que conseguiu admitir. E quando esse cansaço chega, ele não avisa, ele se instala. Ele tira a cor do dia, rouba o brilho dos olhos, sabota a motivação e transforma até pequenos passos em batalhas gigantescas. Esse é o momento em que a alma começa a pedir socorro, não com gritos, não com palavras, mas com aquele desânimo que aparece do nada, aquela vontade de desistir escondida, aquele vazio que se abre sem explicação. É como se algo dentro de você estivesse perdendo o ar, como se o mundo fosse grande demais e você fosse pequeno demais para continuar. E aí você tenta empurrar a vida com as forças que restam, mas percebe que está funcionando apenas no automático. A alma cansada não vibra, não celebra, não sonha, ela apenas sobrevive. Mas é justamente nesse ponto que algo extraordinário acontece. Jesus se aproxima não como alguém que te exige ânimo, mas como alguém que te devolve respiração. Ele não cobra força, ele oferece descanso. Ele não diz, tente mais, ele diz, venha a mim. Em nenhum momento dos evangelhos, Jesus pediu que alguém chegasse até ele forte, nunca. Ele chamou os cansados, os sobrecarregados, os quebrados por dentro. Ele chamou aqueles que não sabiam mais como seguir. E por quê? Porque ele sabia que a alma cansada não precisa de exigência, precisa de alívio. E o alívio dele não é superficial. Ele não coloca um curativo bonito sobre uma ferida profunda. Ele vai até a origem. Ele toca onde ninguém toca. Ele mexe na raiz do cansaço, na raiz do medo, na raiz da frustração. E ao fazer isso, ele devolve algo sagrado, a capacidade de respirar. Respirar de verdade, respirar por dentro, respirar como quem volta à vida. E para isso, Jesus sempre usou 3 movimentos espirituais, movimentos tão simples quanto essenciais. O primeiro é parar. Parar de correr atrás de respostas que só machucam. Parar de tentar resolver tudo sozinho. Parar de fingir que está tudo bem. Parar de colocar a própria alma em segundo plano. Porque não existe cura quando não existe pausa. O descanso que Jesus oferece não cabe numa agenda cheia, não cabe em um coração acelerado, não cabe em uma mente que nunca silencia. O segundo movimento é entregar. Não entregar como quem perde, mas como quem finalmente solta o que não aguenta mais carregar. Entregar as decepções, as perguntas sem resposta, as culpas antigas, os medos silenciosos, a sensação de insuficiência que se arrasta há anos. Entregar aquilo que você segurou com tanta força que se tornou quase parte do seu corpo. E Jesus recebe tudo sem julgamento, sem surpresa, sem cobrança. Ele recebe porque sabe que a entrega é o primeiro passo do recomeço. E o terceiro movimento é respirar. Sim, respirar. Porque muitas vezes a dor te prende num ritmo sufocante. Te faz viver como quem só enche o peito pela metade. Mas quando Jesus fala, eu te darei descanso, ele está dizendo na essência, eu devolvo o sopro da esperança, o sopro da coragem, o sopro da fé que parecia morta, o sopro que reacende o que estava apagado. Lembre-se, quando Deus criou o homem, ele não apenas moldou um corpo, ele soprou, ele colocou vida pelo ar. E Jesus, sendo a expressão perfeita desse Deus, continua soprando vida onde você sente morte. Continue soprando paz onde você sente aperto, soprando direção onde você sente confusão. É por isso que, mesmo cansado, você ainda está aqui. Algo dentro de você ainda respira, ainda chama, ainda deseja, ainda espera.
Esse algo não é força humana, é o sopro dele te mantendo de pé, até que você possa caminhar novamente. E de repente, no meio desse cansaço que parecia absoluto, você percebe alguma coisa mudando. Não no mundo lá fora, mas dentro de você. A pressão diminui, o ritmo se acalma, o peito se abre, a alma alivia. Jesus está ensinando você a respirar de novo, devagar, profundo, com sentido. E é aqui que o recomeço começa a ganhar forma. No silêncio, no descanso, no sopro. Há momentos na vida em que tudo parece reduzido a cinzas. Não há forma, não há estrutura, não há beleza, apenas o resto do que um dia teve significado. E quando a alma chega a esse ponto, é comum pensar que Deus já não tem mais o que fazer ali. Afinal, quem olha para algo queimado acredita que é o fim. Mas Jesus não vê como nós vemos. Onde você enxerga perda irreparável, ele enxerga terreno fértil. Onde você vê falência, ele vê preparo. Onde você vê cinzas, ele vê o início de um ciclo que só começa quando tudo parece terminado. Isso porque, na lógica do reino de Deus, nada está tão destruído que não possa ser transformado. Nada. Nem mesmo aquilo que você acredita que já perdeu para sempre. As cinzas que hoje você carrega, símbolos do que foi quebrado, machucado, arrancado, podem se tornar exatamente o solo onde a promessa vai germinar. É estranho imaginar isso, eu sei. A dor costuma roubar a capacidade de acreditar. Ela nos faz pensar que o que acabou nunca mais voltará a florescer. Mas Jesus opera na contramão dessa lógica. Ele usa a perda como matéria-prima para renascimento. Há um detalhe poético no comportamento da natureza que sempre ecoou como um segredo espiritual. Quando uma floresta queima, o solo fica mais escuro, mais frágil, mais exposto, mas também mais fértil. As cinzas guardam minerais que alimentam o novo. É quase como se a própria criação tivesse sido projetada para nos ensinar que, depois da destruição, existe um renascer que só é possível por causa do que foi queimado. E, se a criação carrega essa lógica, imagine o Criador. Jesus é especialista em fazer isso. Pegar o que morreu e transformar em vida. Veja a ressurreição de Lázaro, veja a cura dos cegos, veja a restauração de Pedro após sua queda. Veja a mulher pega em adultério sendo devolvida à dignidade. Veja a cruz, que era instrumento de vergonha, se tornando símbolo de esperança eterna. Jesus não precisa de um cenário perfeito. Ele precisa apenas de um coração disposto. Mesmo que esse coração esteja em ruínas. E talvez você pense, mas o que eu perdi era muito importante. Sim, era. E Jesus não ignora isso. Ele não minimiza sua dor, não relativiza suas perdas, não diminui a seriedade do que você viveu. Ele olha para tudo com profundidade, com empatia, com verdade. Mas ele também olha com eternidade. E é essa perspectiva que falta quando estamos machucados. Quando você olha para as cinzas, você vê o fim da história. Quando Jesus olha, ele vê a semente. A semente é pequena, aparentemente insignificante. Mas nela está escondido um futuro que os olhos humanos não conseguem prever. Talvez o que você perdeu não volte da forma como era. Talvez a história não seja restaurada do jeito que você imaginava. Talvez a resposta que você queria não acontecerá exatamente como você esperava. Mas isso não significa que Deus terminou. Significa que Ele está transformando. A semente nunca parece com a árvore. O início nunca parece com o resultado final. E muitas vezes Jesus espera exatamente esse momento. O momento em que você, cansado e desesperançado, finalmente solta as mãos e diz: eu não sei mais o que fazer. Não porque Ele quer te ver fraco, mas porque é ali, nesse exato instante, que o terreno se abre. O controle que você segurava com tanta força se desfaz. O orgulho que te impedia de receber ajuda se quebra.
O medo de tentar de novo é exposto. E é nessas rachaduras que ele planta as sementes do novo. Mas há algo essencial. A semente só brota quando você para de tentar entender tudo e começa a confiar. A fé não é um entendimento lógico, é um movimento de entrega. É acreditar que mesmo quando o cenário não mostra nenhum sinal de mudança, Deus está trabalhando em camadas que você não vê. É confiar que o que hoje parece silêncio é, na verdade, preparação. Que o que hoje parece abandono é cuidado profundo. Que o que hoje parece atraso é alinhamento perfeito com a vontade dele. E então, aos poucos, algo começa a nascer. Primeiro é quase invisível, uma pequena mudança no coração, um pensamento diferente, um desejo de levantar novamente, uma esperança tímida que antes você não sentia. É como um broto rompendo a terra escura, ainda frágil, ainda sensível, mas cheio de futuro. E você percebe que Jesus não apagou sua história. Ele está reescrevendo. O recomeço nunca se parece com o fim, mas sempre nasce dele. E cada cinza que você carrega hoje pode ser, nas mãos de Jesus, uma semente viva. Há um momento no recomeço em que algo dentro de você finalmente percebe que não está seguindo sozinho. Não é algo que se vê com os olhos, é algo que se sente no interior, como uma presença que envolve, sustenta e conduz. Depois de atravessar dores profundas, confusões internas e cansaços que quase te desmontaram, chega esse instante silencioso, quase sagrado, em que você percebe que Jesus não apenas esteve lá, ele te carregou, ele te segurou quando você pensou que ia desmoronar, ele te manteve respirando quando a alma queria desistir. E agora, nesse novo território da vida, ele faz algo ainda mais profundo. Ele te ensina a viver de novo. Porque recomeçar com Jesus não é simplesmente voltar ao que era antes. É aprender a caminhar com um novo olhar, um novo coração, uma nova compreensão da vida. É como acordar após uma noite longa e perceber que o sol não apenas voltou a nascer, ele parece mais vivo, mais dourado, mais significativo. Não porque a luz mudou, mas porque você mudou. A dor que te quebrou também te abriu. A tempestade que te feriu também te aprofundou. E Jesus, que caminhou com você em cada passo invisível, agora te convida a viver de um jeito que nunca viveu antes. Mais consciente da graça, mais sensível à presença dele, mais firme na fé. E esse convite não é abstrato. Jesus sempre trabalhou com gestos concretos. Ele tomou a mão de Pedro quando ele afundou. Ele tocou nos olhos do cego. Ele chamou Lázaro pelo nome. Ele sentou-se à mesa com Zaqueu. Ele defendeu a mulher acusada. Ele chorou com os que choravam. Caminhou com os que estavam perdidos. Restaurou aqueles que acreditavam estar além do alcance. E agora ele faz o mesmo com você. De forma invisível, mas real. De forma silenciosa, mas poderosa. De forma íntima, mas transformadora. E talvez você se pergunte, como eu vou viver esse novo? Como vou caminhar sem o medo de cair outra vez? Como vou confiar depois de tudo que já senti? Jesus não responde com teoria. Ele responde com presença. Ele diz, eu estou com você. Não como alguém distante, não como alguém que te observa de longe, mas como alguém que caminha ao seu lado. Alguém que entende suas feridas, respeita seu ritmo, acolhe suas inseguranças. Ele segura sua mão não para te apressar, mas para te orientar. Não para te forçar, mas para te sustentar. Não para exigir perfeição, mas para ensinar confiança. E é aí que o novo começa, no toque dele. No modo como ele acalma o medo com uma palavra, como ele desfaz a ansiedade com um suspiro de paz, como ele devolve direção com um simples venha. Jesus não te devolve ao ponto de partida. Ele te leva a um lugar que você nunca alcançaria sozinho, porque o recomeço dele não é reconstrução, é ressurreição.
E agora, neste instante, ele te convida a dar um passo espiritual profundo. Não para ser perfeito, mas para se entregar. Não para saber todas as respostas, mas para confiar em quem te guia. Não para esquecer o que viveu, mas para permitir que ele transforme cada capítulo da sua história em testemunho. E para isso, respire, acalme a mente, abra o coração. Porque agora nós vamos orar. Respire fundo, devagar. Deixe o ar entrar como quem acolhe a vida novamente. Agora solte o ar, permitindo que cada peso desnecessário escoe para fora. Mais uma vez, inspire, solte, permita que sua alma encontre silêncio. Senhor Jesus, Tu que conheces as profundezas que ninguém vê, Tu que caminhaste comigo pelos vales sombrios, Tu que recolheste minhas lágrimas quando ninguém percebeu, hoje eu entrego diante de Ti tudo o que ainda pesa. Entrego a dor que me marcou, entrego o medo que me limita, entrego as lembranças que ainda sangram, entrego as perguntas que não sei responder, entrego o que perdi, o que quebrou, o que desmoronou, porque eu sei, Jesus, que Tu não desprezas minhas cinzas. Tu as transformas em sementes, Tu fazes brotar vida onde eu só via deserto. Tu transformas o impossível em novo começo. Senhor, sopra Teu descanso sobre o meu coração. Sopra Teu alívio sobre minha mente. Sopra Tua coragem sobre meus passos. Ensina-me a respirar outra vez. Ensina-me a viver com a leveza que vem da Tua graça. Ensina-me a confiar mesmo sem entender. Ensina-me a caminhar contigo sem medo do amanhã. Eu escolho neste momento viver o novo que vem de Ti. Eu escolho seguir de mãos dadas contigo. Eu escolho acreditar que a minha história não terminou. Eu escolho recomeçar. Amém. Se este devocional tocou seu coração, escreva nos comentários: Jesus transforma minhas cinzas em vida. Seu comentário será como uma oração pública, uma semente de fé lançada ao céu. Se este vídeo falou com você, deixe seu like como um amém, porque isso ajuda a palavra a alcançar mais pessoas. E se quiser caminhar comigo nesses devocionais, se inscreva no canal. Estamos construindo uma comunidade espiritual, viva e profunda. Nos vemos no próximo devocional. Há mais luz, mais cura e mais recomeços preparados para você.